que respondeu, porque a Bíblia está cheia de números e o próprio Deus permitiu que assim fosse escrito, né? Você vai encontrar desde o Gênesis, Deus falando números. Começa logo com a Trindade, façamos o homem. Então, está o Pai, está o Filho, está o Espírito Santo, ali está a Trindade. Aí você vai ver Noé e 3 filhos. Aí você vai, Jesus ao 3º dia. Se você vai vendo, tem algo muito especial no número 3. Não quer dizer que outros números não tem. Você vai encontrar também outros números que têm uma concordância bíblica muito interessante. Mas eu quero nessa noite me deter nesses 4 versículos e falar a respeito do que aconteceu depois do 3º dia. 3 dias, como está escrito aí? Está aqui? Pode deixar no quadro aí se quiser. 3 dias depois. Agora a pergunta é: depois de quê? Bem, eu quero que você raciocine comigo. Eu não vou pregar. Se você só vai compreender essa mensagem totalmente se você vier domingo, porque ainda que eu não conclua ela, porque se eu fosse fazer uma exegese dos 28 versículos, eu ia terminar lá para o mês de setembro, que hoje eu vou tentar fazer dos 4. Mas se você vier, vamos tentar enxugar ao máximo sem entender o significado desse casamento que a Bíblia está falando aqui. Depois dos 3 dias, alguns estudiosos dizem que esses 3 dias foi depois que João Batista falou para Jesus, dizendo assim: eu não sou o Cristo. Aí depois, não os 3 dias, mas depois, no dia seguinte, João Batista vê Jesus e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse depois também tem muitas coisas que vai afunilando para aquilo que nós vamos querer que você entenda nessa noite. Os 3 dias, ou depois de 3 dias, aconteceu algo especial. Aconteceu um casamento. Só que esse casamento foi em Caná da Galileia. E quando a gente vai ver a distância de Caná da Galileia para Nazaré, era uma distância pequena, uns 15, 20 quilômetros. Para Cafarnaum também não era tão longe, mas para Jerusalém, que era a capital, aí era longe, era 150 quilômetros ou um pouco mais. E para se andar 150 quilômetros, então tinha que ter muitos dias. Se você for um estudioso da Bíblia e começar a pesquisar, o ministério de Jesus não começa em Jerusalém. O ministério terreno dele começa lá aonde ele tinha nascido, começa, ou por onde ele viveu a maioria dos anos dele. A maioria dos anos Jesus viveu em Nazaré e Cafarnaum. Então, aquele casamento não era lá em Jerusalém, porque além de ser muito distante, com certeza não havia essa comunicação, esse relacionamento. Se naquele tempo até carta não existia, dando facilidade de se mandar uma carta. Então, imagina. Então, aqueles noivos não iam casar em Jerusalém, por causa da distância, que os convidados não iam para tão longe. Também ele talvez não tivesse tanto amigo lá em Jerusalém. Mas deduzimos que foi mais próximo possível em Caná da Galileia, porque era próximo onde Jesus foi criado, nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré e viveu, teve casa em Cafarnaum. Então certamente ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, e quem sabe até mesmo tinha tido algum encontro com Jesus, aqueles noivos. Mas a Bíblia diz que Jesus agora é convidado para o casamento, e também os seus discípulos. Agora, antes dos discípulos, Jesus ser convidado, deixa eu ver se é o versículo, é no mesmo versículo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Aí tem vírgula, tem na sua Bíblia aí? E a mãe de Jesus estava ali. Isso quer dizer, a mãe de Jesus estava ali, mas os discípulos não estavam ali ainda. Aí Jesus vai convidado, ou seja, certamente Maria, mãe de Jesus, tinha algum relacionamento, tinha alguma intimidade com os noivos. Ela já estava ali.
ela já tinha sido convidada, quem sabe até para participar, organizar, cooperar, como a nossa evangelista Kate tem aquela que trabalha com ela dá ordem lá, fala uma coisa, fala outra. Estou falando assim sem entender. Certamente Maria foi convidada para participar de alguma coisa, ajudar. E os discípulos e Jesus foram depois. Eles depois também nós não sabemos se foi um dia, 2 dias, 3 dias, a Bíblia não diz. Eles foram convidados. Depois dos 3 dias, aí Jesus vai agora, Maria já está lá, e Jesus é convidado. E aí onde começa a grande dificuldade para algumas pessoas entender isso. Porque tudo vai levar-nos a uma festa, a um casamento. Essa é o resumo. A história é um casamento. E casamento dá muito trabalho, dá muita alegria, dá muito falatório. Quem já participou de um casamento aqui, levante a mão. Fica a mão levantada que vai vir a segunda pergunta. Quem saiu do casamento e não falou nada? Que casamento maravilhoso, 100%, baixa a mão. Todos nós falamos alguma coisa. Uns falam porque comeram pouco, só passaram uma vezinha na minha mesa. Outros falam que o testemunho estava assim, o testemunho estava assado, e que a noiva está muito pintada. A gente fala alguma coisa, isso é natural, todos nós. Gostei de ver porque não tinha nem hipócrita nessa noite aqui. Ou se tem, não manifestou-se. Porque a gente fala mesmo. Mas o que mais importa nesse casamento não era que o povo estava falando nem ia falar. O que mais importava é que os noivos iam casar. Só que antes de acontecer essa cerimônia, Israel havia... Aí atrás, por favor, qualquer dia desse eu vou pregar lá atrás. Os irmãos aí atrás têm que aprender a ficar reverenciando a palavra. Não é eu pregando aqui e ouvindo vocês falar aí não. Até corta o raciocínio da gente. Você não sabe o que é isso, porque você não prega. Alguns não pregam. Antes de acontecer o casamento em Israel, fazia-se uma festa. E a festa não era um dia só. A tradição judaica era vários dias de festa. A gente faz uma festa, marca o dia e a hora, não é isso? O casamento, dia e a hora. Contrata o buffet, já está tudo prontinho. E tem a hora de terminar. Quem vai, aquele pessoa que trabalha na cerimônia, é pago tantas horas. É assim, não é, Kate? Se passar, vai pagar hora extra, não sei. Até a hora. Mas, agora imagine uma festa de 8 dias. Tinha que ter muita comida. Tinha que ter muita bebida. E aí não começa o problema, porque 8 dias de festa, os noivos, a Bíblia não fala a quantidade de pessoas. Mais ou menos Caná da Galileia era uma cidade de 8 mil habitantes, cidade pequena. Perguntava ao tio, enchendo alegria, quantos mil habitantes tem lá? Falei, você estava comigo lá? Foi uma pesquisa? Tem 13 mil habitantes. Quase todo mundo conhece todo mundo. Agora imagine uma cidadezinha de 8 mil habitantes, que tem as aldeias, tem os povoados, então todo mundo praticamente conhecia todo mundo. Aí acaba o vinho. Imagine que situação encontravam-se agora aqueles noivos. Se tem uma coisa que os noivos não se preocupam, até eu não me preocupei, quem casou não sei. Nós depois, quem vai casar, ele não está preocupado depois se ele não vai lá no buffet saber, é buffet ou buffet? Me ajuda aí. Buffet. Ele não vai lá perguntar assim, acabou, sei lá, o salgadinho. Ele não vai não. Ele está lá preocupado com a noiva e pensando lá já ir para o hotel, né? Quem é chique vai para o hotel, quem não é chique vai, fica em casa mesmo. Você tem uma casa boa, não precisa ir para o hotel não gastar dinheiro. Então, os noivos não estavam preocupados, mas tinha alguém ali que estava vendo toda aquela situação acontecendo, e aquela situação ia ser uma situação muito vexatória. Se nós falamos nos dias atuais, que ao irmos para um casamento, para o aniversário, saímos falando, naqueles dias não é diferente, porque era gente também, o mundo é cheio de gente, e gente é gente, qualquer canto um fala de um jeito, outro fala de outro, mas fala. Então, ia ser
não ia ser mais falado tanto da vida ou do casal. Ia ser falado, o que ia mais ser falado era: faltou carne, faltou bode, faltou ovelha, faltou, sei lá, tudo que eles comiam lá, faltou vinho principalmente. E a Bíblia diz que quando nós convidamos Jesus para estar conosco, as coisas fluem, as coisas se resolvem. Não sabemos o grau de intimidade que aquele casal tinha com Jesus, mas Jesus foi convidado. Também não sabemos, quando a gente vai estudar, nós não sabemos se já estava o discipulado completo. Já tinha os 12 discípulos, mas sabiam que ele tinha já alguns discípulos que estavam com ele. E aqueles discípulos foram convidados, com certeza sabiam como era o ritual de um casamento judaico, que tinha que ter comida, tinha que ter bebida, tinha que ter muita festa. Eu não conhecia esse tempo não, mas os meus pais falavam isso, meus avós, que as festas de casamento no interior, há muitos anos passados, se matavam perus, comprava uma banda do boi e ficava 3, 4 dias, a turma comendo e bebendo mesmo. O noivo já impaciente que aquele negócio terminasse, mas ainda é quinta-feira, ainda é sexta-feira, o caso vai ser no domingo. Imagina só que desespero. Diz que era festa mesmo. Então, lá em Israel tinha esse hábito da festa ser uma festa duradoura mesmo. As pessoas iam para a festa sabendo que ia passar vários dias participando daquela festa, comendo, bebendo, tudo de graça, né? Não tinha Ferreira Costa para ninguém dar presente lá, sei lá, alguns davam presente, devia dar algum presente de uma forma ou de outra. Então, aquele casamento tinha tudo para terminar de uma maneira muito vexatória para os noivos, muito traumática, muito deselegante. Mas Jesus foi convidado. Esse é o grande segredo para a igreja ser vitoriosa. Esse é o grande segredo para os casais que estão casados continuarem dizendo: Jesus, permaneça na minha casa. O Senhor é um convidado especial. Para aqueles que vão casar, não importa se você é cristão ainda ou não, mas se não é, comece a pensar nisso e convida Jesus. Mesmo que ele não vai ser o testemunho lá no cartório, né? Mas convide ele para o casamento, para a recepção do casamento. Convide ele para estar no seu casamento, convide ele para estar na sua vida, que as coisas vão ser diferentes. Quando nós começamos a entender que Jesus tem que estar presente em nossas vidas, porque Ele é o solucionador dos nossos problemas. E quando Jesus fala para Maria, quando ela diz assim, aí cai por terra todo aquele ensinamento errôneo da Igreja Católica Apostólica Romana, que Maria obedeceu, que Jesus obedeceu Maria. Não obedeceu Maria, não tem isso. Ele a chama até de mulher ou mãe, porque era um hábito também naquela época de chamar de mulher ou senhora. Então Jesus disse: ainda não é chegado a minha hora. Entendemos, ao fazermos a exegese desses versículos, entendemos que ele não estava se referindo a chegar a hora, não era só de fazer o milagre, também, mas não era chegar na hora ele começar o seu ministério, porque o ministério eterno de Jesus começou no casamento. Depois daquele milagre foi quando ele começou realmente a operar milagres. E por essa razão, repito, ele começa lá, vamos dizer, da Galileia, lá atrás de Caná da Galileia, para vir chegando para Jerusalém. Ou seja, ele começou dos arrabaldes, ele começou dos lugares mais simples, mais humildes. Ele não começou no centro. Onde é o centro da nossa cidade? No Recife. Lá tem um lugar chamado Marco Zero. Ali é o ponto, dali tem, você dali para tantas cidades, você botar ali quem já foi no Marco Zero? Que tem um símbolo lá no chão. Você chegou ali, botou no celular, de Recife para qualquer cidade do Pernambuco, ele vai dizer a distância, os quilômetros que tem. Então, ali em Jerusalém era o centro. Jesus não podia sair do centro, a visão dele foi essa, não sair do centro para ir para os arrabaldes,
O centro onde estava, vamos dizer assim, os mais afortunados, as maiores sinagogas e coisas semelhantes. Jesus começa nos lugares mais simples, nas cidades menores, porque ele, na sua onisciência, ele sabia que o que ele ia começar a fazer ia se propagar, ia tomar uma dimensão tão grande, e assim foi, que quando ele entra em Jerusalém, ele não entra só com os 12 discípulos, ele entra com a multidão seguindo ele. E essa multidão não começou, não foi lá em Jerusalém, começou, foi em Cafarnaum, foi em Nazaré, foi nas cidades circunvizinhas, nas aldeias. Agora, por essa razão, você vai entender que o ministério de Jesus passaram-se 3 anos, porque para caminhar 200 quilômetros, se você for só caminhar, levar uma mochilazinha com água e parar, 200 quilômetros, não sei, um bom andarilho pode tirar em 5, 6 dias, não sei, eu não mando muito, mas já andei 18 quilômetros em 3 horas. Mas só que ele não ia andar numa linha reta, ele ia entrar nas aldeias para cá. Então, por essa razão, você vai entender que os 3 anos, olha o 3 aí, os 3 anos que Jesus ia evangelizando, ele ia preparando para ir para Jerusalém, para quando chega lá, já ter evangelizado lá fora, ou seja, as aldeias, cidades circunvizinhas, ou mais próximo de Jerusalém, que algumas eram tão distantes que só iam em Jerusalém uma vez por ano para adorar o Senhor, pelo menos tinham que ir os judeus. Então, aí você vai entender por qual motivo Jesus começa lá. Vamos dizer, qual lugar aqui mais distante de Jaboatão, sei lá. Vamos de Sevilha, Sevilha não, onde Edivaldo mora, Manassu, um pouco mais, lá no final de Jaboatão. Então, para vir pregando lá para cá, todos os bairros, sei lá, Totó, os bairros que tem, Sucupira, eu não lembro os bairros de Jaboatão, pregando bairro por bairro, aquela dificuldade, não era estrada boa, caminhando, parando, ouvindo, escutando, fazendo milagres, acontecendo coisas maravilhosas, preparando os discípulos, passando noite de oração, que depois de um dia de evangelização, de trabalho, Jesus não ia para casa como nós vamos quando sairmos daqui, não. Jesus ia para o monte orar. O ministério de Jesus começa com oração, 40 dias no deserto, e termina com oração. Pode você não acreditar, mas praticamente é uma oração. Quando ele entrega o Espírito dele na mão do Pai, é uma oração que ele está fazendo. Quando ele faz o único clamor, aquilo é oração. A vida de Jesus foi uma vida de oração. Por isso que eu digo sempre, quem não ora, eu não acredito que vai chegar longe. Quem não ora, a qualquer momento pode naufragar. Quem não ora, quando vier as lutas, dificuldades, cai fora. Quem ora, quem tem tempo com Deus, quem gasta tempo na presença do Senhor, ainda que existe um momento que nós não temos tempo, ou não temos tempo suficiente para fazer uma oração de 2, 3 minutos, porque não dá tempo. Quando nós passamos por um momento de um perigo muito grande, dá tempo de você dobrar o joelho, Jesus, eu vou orar, porque não dá tempo. Quando aconteceu um acidente comigo, 1986, não, 83, 84, estava indo para Maceió, para Palmares, e o carro cai num despenhadeiro muito grande lá dentro do canavial. Eu não tive tempo de fazer uma oração. A minha oração foi essa: Jesus! Quando eu disse Jesus, o carro já tinha descido uns 50 a 100 metros dentro do canavial e ali parou. Deu tempo de fazer uma oração? Não deu tempo. Mas quem tem vida de oração, ainda que não dê tempo de fazer oração
um pouco mais prolongada, Deus ouve o seu clamor. Só em dizer Jesus, já é uma oração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Para você entender que Jesus, Ele procurou ensinar, e além de procurar ensinar, Ele viveu aquilo que Ele ensinou para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus ficaram enraizados na fé, na palavra, porque o que Ele ensinava, Ele vivia, Ele praticava. Apesar de que, certa feita, Ele vai orar e chama os discípulos e volta todo mundo dormindo. Mas Ele ensinou a orar. Ele ensinou a jejuar. Então, quando nós entendemos que esse casamento foi algo muito especial, mas a gente vai ver que esse algo especial já tinha começado lá naquela cidadezinha, porque Jesus, se Ele tivesse começado o ministério em Jerusalém, talvez Ele nunca tivesse chegado em Cafarnaum depois para evangelizar, e muito menos Nazaré, que era uma cidade muito pequena. Apesar de que eu quando vi não era tão pequeno assim. Bom, não passei muito tempo lá, mas o que tem lá de coisas da igreja católica para vender, que é não pense você um dia se for para Jerusalém, vai passar em Nazaré, vai encontrar Bíblia assim, coisa, você vai encontrar só o santinho, coisas assim, uma bagaceira danada, porque a igreja católica é muito forte lá nessas coisas. Então, Jesus, Ele não começou lá no centro, começou lá nos arrebalos, na cidade longe, mais distante, para depois chegar no centro de Jerusalém. E antes de ele chegar nesse em Jerusalém, volta aqui, é onde ele vai em Caná da Galileia e faz esse milagre. Porque ele já tinha sido batizado, já tinha ido para o deserto, já tinha sido tentado pelo diabo, e agora ele vai começar o ministério dele, e ele queria começar o ministério dele com milagres. Para que o milagre não salva, mas o milagre também pode levar uma pessoa à salvação. Entenderam o que eu falei ou não? Tem muita gente que recebe um milagre, mas vai para o inferno, porque não segue Jesus. O milagre é uma graça, uma dádiva, um favor também de Deus que Ele faz para a gente. E quando nós reconhecemos que fomos alcançados pelo milagre, e que aquele fez o milagre, nós devemos agora, no mínimo, fazermos como muitos fizeram: prostrar-se aos pés dele, agradecer a Ele, ouvir os seus ensinamentos e procurar segui-lo. Então o milagre também leva o homem à salvação. Amém? A salvação também nos proporciona milagre, porque agora somos de Deus e recebemos milagre. Mas nem todos que recebem milagre serão salvos. Não estou entendendo, missionário. Então depois eu te explico melhor. Milagre não recebe. Ou você acha, não te escandalize não, que o diabo também não faz milagre? Milagre só Jesus pode fazer, mas tem coisa que ele faz. Se ele coloca uma enfermidade no camarada e ele tira, a gente pode chamar isso de um milagre. Mas isso não quer dizer que ele vai fazer todo milagre, que ele vai levar ninguém para o céu. O diabo não coloca uma divisão, uma confusão, uma doença lá, e depois ele pode tirar. Você pode não acreditar nisso, não tem problema não. Então, quando nós entendemos que depois que Jesus começa o ministério dele, ele começa com um propósito de ir evangelizando para chegar em Jerusalém, e aquela multidão que o acompanhava saber que ali estava entrando em Jerusalém, não um rei com muita pompa, com muito poderio bélico, estava chegando um Jesus totalmente diferente, montado num jumentinho, que não era dele, era emprestado. Então tudo começa num casamento, começa com um milagre grande feito num casamento, e aquele milagre faz com que, com certeza, querendo ou não, a propagação, o que falaram em Caná da Galileia depois daquele milagre, será que alguém tinha coragem de ficar calado depois do milagre daquele? Será que aquele casamento não houve comentário agora, vamos dizer assim, favorável aos noivos? Não houve comentário que faltou comida depois, nem que faltou vinho. E presta atenção, viu? Aquele vinho não foi pouco vinho não.
os estudiosos, e a Bíblia, se nós fizermos as contas, foi de 450 até mais ou menos 600 litros de vinho. Quem já bebeu vinho, sabe, se a pessoa fica embriagada com o vinho. Eu, quando me embriaguei com vinho, quando tinha 20 e poucos anos, eu passei 2 dias bêbado. Eu estava no interior, foi uma ressaca tão desgraçada, eu não trabalhava, porque eu não era empregado, trabalhava para mim mesmo. Eu queria voltar e não podia. Fiquei com uma vergonha tão grande, porque eu estava na casa do meu sogro. E eu saía bêbado lá, porque eu não dormia na casa dele. Ele não deixou eu dormir na casa dele, e eu aprendi com ele, não deixei nenhum genro meu dormir na minha casa antes de casar com minhas filhas. Aliás, depois de casar, são um pouco que dormem na minha casa, e não tem muito espaço, não. Eu levantava tonto, eu dizia, seu Zeca, deixa eu dormir aqui, eu estou bom. Ele disse, vá para a casa de sua tia. Eu tinha uma tia, morava lá em Glória. Mas pensa no negócio ruim. Agora imagina, Jesus fez vinho para tinha uma multidão. Consumir todo o vinho que tinha antes, não diz quanto tinha. Fala a quantidade de talhas ou de vasilha que ele estava, secaram as vasilhas e encheram-se de vinho. Eu quero dizer para você, não foi suco de uva não, viu? Com todo respeito a uma pessoa que eu conheci, mas ele, faça um vinho igual aquele Jesus que eu tomo, que aquele vinho não tinha álcool, tinha álcool. E assim, todo vinho para ser vinho tem que ter álcool. Senão está escrito assim, suco de uva. Como é que está escrito na Bíblia? Faltou vinho. Agora diz a Bíblia que o vinho foi melhor. Quem vai no supermercado, e quase todo mundo vai, tem um lugar que tem, como é que chama? Aquele lugar que tem só bebida, vinho, essas coisas. Uma adega, não é isso? Adega é isso? Então aquela adega tem vinho de R$20. Como o senhor sabe? Porque eu olhei. O senhor comprou? Você é muito cara de pau, né? Perguntar se eu comprei. Eu não vou perguntar se você comprou também, não. Eu não comprei, não. Mas também tem vinho caríssimo. Tem vinho lá de, sei lá, R$2.000, R$3.000 uma garrafa. Porque é muito velho, não sei o quê. Jesus fez o melhor vinho. Fala comigo, Jesus fez o melhor. E ele continua fazendo o melhor para a igreja dele. Por quê? Porque quem bebia ou quem bebe, depois que ele já está lá, para lá de Bagdá, como diz, o que botar ele bebe. E diz, está bom. Mas mesmo assim, aqueles homens já têm os convidados já tinham bebido muito, eles reconheceram que o vinho, que Jesus fez, o milagre, o vinho era melhor. Então quer dizer para a igreja do Senhor, viver e servir ao Senhor é a melhor coisa da sua vida. Não é vir à igreja como fosse uma obrigação, eu vou, porque se não for missionário. Irmão, você não tem conta a dar, você tem conta a dar a Deus. Eu vou porque eu vou cultuar o meu Senhor. Eu estou aqui apenas para orientar, ensinar vocês a cada vez mais conhecer, prosseguir, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor através da sua palavra. Ninguém conhece Deus só assim, irmãos, isso aqui é um mistério, demora para a gente entender, compreender, a gente lê, reler. Quantas vezes eu já preguei nesse texto aqui e nunca eu tinha tido essa iluminação de falar o que estou falando hoje, porque a Bíblia se renova, a palavra do Senhor se renova todos os dias, todas as manhãs. Então a igreja aqui, que tem sede da palavra, ela vem ouvir, ainda que quando o pregador abre a Bíblia para ler, meu Deus, isso aí eu já ouvi. Eu tenho mais ou menos, eu devo ter umas 300 mensagens já guardadas. Rascunho, a maioria tudo em rascunho. Agora eu estou fazendo um caderno, já fica até mais fácil, ficar um cadernadinho, as mensagens. E quantas vezes eu vou lá e leio assim uma mensagem que eu preguei trecho, eu estou até anotando as datas, porque daqui a 5 anos, 6 anos, se eu pregar, talvez até você se lembre, que hoje está sendo um tema mais exegético, mas quantas vezes eu já preguei aqui, que eu li no passado, e orei, busquei, e Deus naquela hora iluminou essa mensagem você vai pregar, mas já preguei, Senhor, mas eu prego ela e Deus me dá outra dimensão, de visão,
de crescimento para a igreja, porque é a palavra de Deus. Quantas vezes você orou o Pai Nosso já na Bíblia? Dezenas de vezes. Mudou, o Pai Nosso mudou a oração, mas alguma coisa, há um entendimento melhor às vezes, e acontece isso, não está errado não. Amém, irmãos? Então, deixa eu passar para minha segunda filhinha aqui. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. 3 agora. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm vinho. Será que isso traz à sua memória alguma coisa a respeito de Jesus e Maria? Para mim traz. Ela sabia que estava ali era o Salvador. Ela sabia que Jesus podia fazer, me ajude, um milagre. Fala para o seu vizinho: Jesus sabe fazer milagre, irmão. E eu sei que ele sabe. Quando Maria diz isso, ela sabia que Jesus podia fazer um milagre. Mas consta na Bíblia algum milagre que Jesus fez antes desse? Não. Consta ele, com os 12 anos, lá discutindo, dialogando na sinagoga. Mas milagres não está falando. Mas ela sabia. Não me pergunte como e não acredite que alguém te explique, porque não existe isso não. Eu vou te explicar o milagre que Maria acreditou para poder falar isso. Não tem isso na Bíblia, não acredito. Se alguém falar, isso é heresia. Mas ela sabia, porque quando ela vai visitar Isabel, sua prima, ela sabia que ela estava carregando ali, não era uma criança qualquer. Ela estava carregando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Isabel sabe da saudação, o João Batista lá, como pentecostal, já dá uma mexida na barriga dela. Então elas duas sabiam que ela estava carregando, elas estavam carregando alguém, ou uma criatura, um bebê especial. João Batista foi aquele que falou a respeito, o percussor, aquele que anunciou que o Cristo vinha, o primo anunciando, falando de Jesus, falou de uma maneira bem clara, bem sem arrogância e sem inveja, quando ele disse: eu não sou o Cristo, porque ele batizava mais discípulos do que os discípulos estavam seguindo Jesus, e alguém chega agora já queria, você é o Cristo. Não sou eu não. Aliás, eu não sou digno nem desatar a sandália dos seus pés. Fala para o seu irmão aí, sem nenhum temor: eu queria ser humilde assim. Eu também queria, estou lutando, mas é complicado, irmão. Porque a gente fala tanto em humildade, esse fulano é humilde, mas ser humilde, de verdade, como a Bíblia ensina. João Batista não teve esse desconforto. E no dia seguinte, quando ele vê Jesus, aí agora ele formou um elogio: olha ali, ó, é isso aí que eu tenho falado para vocês, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo aí, ó, pode ouvir ele. Aí João Batista está dizendo assim: estou encerrando meu ministério. E encerrou mesmo. Depois daí João Batista foi preso, e Jesus continua. Então Maria, no seu interior, ela sabia que Jesus podia fazer um milagre. Só que Maria, ela estava vendo o que estava faltando. Jesus sabia o que podia fazer. A diferença é essa. Ela estava vendo apenas, vamos dizer assim, o exterior. As taças estão vazias. Mas Jesus sabia que aquelas taças poderiam ser cheias, e o foi, e ele ia fazer o milagre. E para que ela, e não deixasse imagem para as igrejas dizer que Jesus obedeceu Maria, ele disse: eu não tenho nada com você.
Não era querendo um filho rebelde, não. Ele estava dizendo assim: não é chegar a minha hora, faz milagre. Ele que dizia para mim: está perto da hora, mas não é a hora, não. E nem é você que vai mandar eu fazer o milagre, porque a conexão de Jesus era com Deus. Eu faço o que meu pai manda eu fazer. Nunca leu isso, não? Antes dele fazer, ele orava. Isso quer dizer que ele tinha um relacionamento. Isso não quer dizer, irmão, entenda que, porque havia, aqui tem 3 regras, aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo. Aquele ali é maior, esse é um pouquinho menor, esse não é o caso de nada. Não era isso, não. A Bíblia está dizendo que quando ele orava, era porque havia uma concordância. Antes dele fazer o milagre, ele falava com Deus. Ele falava com o Pai. Quantas decisões nós tomamos, mas não oramos antes. Eu passei 2 dias fora aqui de Recife. Eu estava em outra cidade. Quem sabia disso? Levante a mão. Eu não disse para ninguém. Não disse para o pastor Ed, não disse para ninguém. Só uma filha minha. Eu queria ficar 2 dias, eu e minha esposa, a sós com Deus. Saí aqui desse ambiente. Você estava com raiva da gente? Nada que não. Eu queria sair para um lugar assim diferente. E lá foi tão bom. Falei, senti a presença de Deus, outro tão abençoado. Então, o grande problema de Maria é que ela estava achando que Jesus agora ia obedecer a ela. Quando Jesus disse, aí não chegou a minha hora, mulher, ela, epa, eu acho que eu dei uma nota fora. Ficou quietinha. Mas ela reconheceu e sabia e passou a responsabilidade. Cai por terra toda essa filosofia e ensino errado. Qual o filho que ouve a mãe não obedece? Muitos de vocês que aqui estão não obedeceram a mãe de vocês, inclusive eu. Porque esse é um slogan que foi criado, que Jesus fez porque ele obedeceu a Maria. Não foi nada disso. Ele não obedeceu a Maria, nada disso aí. Ele disse para ela, não é chegar a minha hora, acabou. E não houve conflito ali. Nós, humanos, se falarmos, quando falamos para os nossos filhos, eles não obedecem, o que a gente faz? Que você está de castigo, você está rebelde, vou catar sua mesada, você me deu seu celular, você quer 2 dias de celular. Não, Maria entendeu. Quando diz, não é chegada a minha hora, ela não foi questionar. E nem tinha o direito de questionar, e muito menos de disciplinar Jesus, porque ela sabia que ela era o filho de Deus. Ou não é assim que nós pais agimos com os nossos filhos? Ou seus filhos botam o dedo na sua cara, gritam em você, coitadinho, ele é pequeno ainda, ele não sabe nada não. É assim, depois vai deixando ele botar o dedo, que um dia ele vai botar a mão na sua cara. Não, a gente repreende, e está certo repreender e ensinar. Não é assim que funciona não. Bota o dedinho na cara do papai e da mãe não. Maria não reclamou nada, porque ela sabia quem estava ali, não era só o filho dela, em primeiro lugar era o Filho de Deus. Amém, irmãos? Então, ali acontece o primeiro milagre, mas sem a autorização de Maria. Foi Jesus que disse, não é chegada a minha hora, quando chegar a hora eu faço. Qual tempo ou espaço de tempo daquele diálogo, daquela conversa, a Bíblia não diz. Eu só sei dizer que o casamento não tinha acabado ainda. E certamente alguém já estava falando que está demorando para passar o vinho. Assim como a gente faz quando vai para a festa, passa uma rodada, passa uma rodadinha de salgadinho, cadê o refrigerante? Quando chega, ei, estou aqui. E tinha umas pessoas, aqui para nós, está gravando, mas vou ter que falar, tinha umas pessoas dizendo, eu vou sentar na mesa do missionário, porque ali nunca para de chegar gente. Não senta mais não, que eu não estou com esse gabarito todo não, senta na mesa, vai ficar com fome, eu e você. Então, aquele tempo, a Bíblia não diz qual tempo, mas aconteceu o milagre. Porque a gente raciocina assim,
Quando Maria falou, não tinha vinho. Jesus, aí ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser ou mandar. Agora ela já entendeu, já ficou no lugar dela. Falou para os serventes, vamos dizer assim, para os servidores: façam tudo quanto ele mandar. Esse tempo pode ter sido meia hora, pode ter sido 2 horas, pode ter sido 3 horas, nós não sabemos, mas sei que aconteceu um milagre. Esse é o grande segredo, esse deve ser o nosso objetivo: esperar o tempo de Deus. A inquietação do ser humano, a inquietação do nosso coração, como é que diz o Salmo 46, 10, se não falei memória: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todos nós sabemos quem é Deus aqui, não sabemos? Mas quantas vezes ficamos inquietos, porque Deus não respondeu, porque Deus não fez no tempo que nós pensamos, imaginamos, e até pedimos para Ele fazer. E tem uns que até determinam o tempo para Deus fazer. Meu Deus, não é fácil, irmão, esperar no tempo de Deus. Mas parece que, eu vou usar um linguajar meio chula, parece que Deus faz de propósito mesmo. Você está tão agoniadinho, você está tão avexadinho, fique na fila mais um pouquinho. Mas Senhor, eu sou o terceiro da fila. Vá para o rabo da fila, como diz, até você entender que o tempo é meu. É difícil, irmão, esperar o tempo de Deus, mas é assim que funciona. Comece a mudar a sua oração: Senhor, eu vou esperar no teu tempo. Aí, Ele pode abreviar o tempo. Mas se você tentar abreviar o tempo que é de Deus, você vai se frustrar com você mesmo. Você vai se decepcionar, porque Ele não é meu tempo. Quando chegou a hora e o tempo, levaram o vinho para um especialista. Um dia desse eu ouvi uma reportagem, não sei como, eu acho que acostuma, né? Uma mulher que era, tem uma profissão, não sei o nome, ela degustava o vinho, e lá uma montanha de taças de vinho assim, e ela tomava um golezinho de cada um, e ela dizendo qual era o teor alcoólico, qual era o melhor, qual era. Bom, ela não se embriagava porque ela já estava acostumada. Quem bebeu sabe disso. Quem nunca bebeu na vida aqui, não vou pedir para você levantar a mão, mas não beba também. Mas quem nunca bebeu, quando toma o primeiro copo, ele já fica bêbado. Quem toma uma garrafa, sei lá, 1 litro, meia garrafa, ele toma aí, não está nem aí. De vez em quando a polícia pega uns doidos aí que passam a noite todinha bebendo lá e dirigindo um carro. Se eu tomasse um copo de cachaça, sei lá, qualquer coisa, eu não saía do lugar. Então, aquela mulher, ela é especialista em provar o vinho, e ela ganha muito dinheiro. Levaram o vinho para o mestre-sala, alguém que era especialista em provar o vinho. Isso quer dizer que, eu entendo assim, que aquele homem, ele nem estava bebendo do vinho, né? Ou se bebeu foi muito pouco. Mas uma coisa foi falada assim: o vinho melhor é servido no início da festa, porque no início está todo mundo sólido, todo mundo sóbrio, está todo mundo sóbrio, mas depois tomamos de outra. Você já bebeu, Eduardo, alguma vez na vida? Quem já bebeu sabe disso. No início qualquer coisa, não é assim não. Agora depois que botar, vai embora. Houve um elogio, houve algo especial naquele casamento, porque Jesus estava ali. Jesus foi o convidado. A igreja, ela tem que entender isso, irmão. Jesus continua querendo fazer milagre, e sem ter mediadores no meio. Ele é o mediador, é Ele, e mais ninguém. Mas o que é que as religiões ensinam por aí fora? Você pede a fulana, para depois chegar em Jesus.
Isso é muito natural no meio do cristianismo, porque católico também é cristão, considerado cristão também, né? Porque em Cristo é cristão, não é só nós evangélicos. Mas eles fazem um arrudeio para chegar no Jesus que nós servimos, que às vezes passa 2, 3 meses. O santo tal pede ao santo tal, o santo tal, o santo tal, o santo tal, para depois chegar em Maria. Aí depois de Maria chegar em Jesus. Vai lá no dono da empresa logo mesmo, é mais fácil. Fala logo com o chefe. Fala logo com o patrão. É isso que nós fazemos. Nós falamos diretamente com Jesus, ou não é assim? E por essa razão do cristianismo ser diferente dessas religiões, que não precisa fazer uma oferenda para um Deus com letra minúscula, depois para outro Deus, depois para outro Deus, para depois Deus, depois ao Deus dele, e no final não recebe nada. Elias foi muito inteligente. Ó, vocês são mais do que eu, vocês são 450 profetas, começa a pedir aí os deuses de vocês. Aí eles começaram, Baal, foram emendando de Deus, começaram de manhã, já tarde de tarde, já tudo rouco lá, e quando estava rouco, mas Elias gostava, ele era um cara debochado, né? Grita mais alto, ele pode estar rouco. Os caras estavam roucos mesmo, gritavam o dia inteiro, grita mais alto. Elias tirando onda com eles. Aí quando chega de tarde, não cai fogo não, Elias não está caindo fogo. Então vou clamar agora ao meu Deus. A oração de Elias tão pequena, tão pequena, uma oração pequenininha. Mas o fogo caiu, porque Elias era de Deus. Não é o muito falar que faz Deus ouvir não, irmãos. Às vezes a pessoa está falando, mas palavras sem nenhum sentido, coração cheio de amargura, coração cheio de perturbação. Mas são palavras que não vai nem passar do telhado. Vida, irmão, não adianta não adianta você chegar e chorar. Deus não se emociona. No dia desse eu ouvi desculpa a expressão, não falar não, está gravando. Um cara diz, você quer alegrar Deus? Faça um louvor para Ele. Meu Deus, aonde está isso na Bíblia? Que Deus vai se alegrar, você vai louvar. E eu que não canto nada. Meu genro Demétrio, estou lá em Alegria, não tem ninguém para cantar um corinho. Aí vem uma procissãozinha que eles fazem assim, um bocado de crente católico que vai nas casas do outro, cantando pela rua, e eu estava cantando, Deus enviou seu filho amado, desafinado como eu sou, sem violão, sem playback, sem nada. Aí o povo parou na frente da igreja, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não sabia se era emoção, se era eles querendo mangar de mim. Aí quando terminou o trabalho eu fiquei contente. Aí o Demétrio, mas o senhor canta é bem. Aí então puxa esse parado. Eu canto nada, irmão. E louvor seu, afinado, desafinado. Lógico, para Deus não tem que fazer o melhor mesmo. O grupo louvor tem que se passar e fazer o melhor. Mas não quer dizer que você canta desafinado, feito eu, que o seu louvor não vai subir. E que o seu louvor, porque foi afinado, que você fez aula de música, só o meu louvor que vai subir e que vai alegrar Deus. O que vai alegrar Deus é nada disso, é a sua vida, irmão, de intimidade com Ele. Vocês estão entendendo? Eu não estou aqui condenando o grupo de louvor, nem quem canta música, não estou condenando isso não. Eu estou dizendo que eu desafinado, eu cantei, não tinha ninguém para cantar, e as irmãs aí colaboraram comigo, ficaram tão felizes da vida. Oh meu Deus, pensa numa igrejinha pequenininha que eu fico contente, ninguém conhece canção nenhuma, que eu cantei. Eles nunca viram cantar aqui. Irmãos, nós temos que entender que Deus não está precisando do nosso louvor. Lógico, nós temos que adorar Ele. Ele é digno de adoração. Mas Deus vai se alegrar se você fizer um louvor. Deus que se alegra. E Deus fica triste. Quem fica triste é o Espírito Santo. Mas não é mesmo Deus? Não, peraí. Vamos separar aí. O Espírito Santo entristece, porque Ele está com a gente. Então essa tristeza agora não está mais em Deus, agora é o Espírito Santo que está na gente. Ele entristece quando nós fazemos alguma coisa que não deveríamos fazer. Ele se entristece, mas também entenda isso não quer dizer que você
deixou de ser morada do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo de Deus deixou você, que você entristeceu ele. Você entristeceu, ele está triste? Isso é uma pergunta para os casais, não me responde não. Algum dia sua esposa não ficou triste com você não? Ficou. Também você não ficou triste com ela alguma vez? Ficou. Você divorciou por causa disso? Não. Então você tem que entender a Bíblia. Porque a pessoa não conhece a Bíblia. Entra o seu Espírito Santo agora, estou ferrado. Não mora mais em mim. Não. Faz uma peça. Está no choque? O que é que faz o Espírito Santo se entristecer? E o que é que faz a pessoa não reconhecer que é Ele que convence? E aí, por blasfemarmos contra o Espírito Santo, é que não somos perdoados. E qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É usar, por exemplo, quando disser que Jesus expulsar demônio em nome de Beelzebul, ali é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma blasfêmia. Então, aí esse pecado não tem perdão. Por quê? Se a pessoa blasfema, ela não acredita no Espírito Santo. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Você já me entendendo? Então, eu posso entristecer, mas isso não quer dizer que eu perdi o Espírito Santo, que ele foi embora, deixou. Não, ele está triste comigo, mas eu vou me reconciliar, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou dizer, Espírito Santo, eu fiz uma coisa errada, eu preciso de você, está comigo de novo, vem para cá, me ajuda. A blasfêmia contra o Espírito Santo é diferente. É eu agora atribuir aos demônios, ou ao demônio, alguma coisa que é de Deus. Quando Jesus está expulsando o demônio, ele não está expulsando o nome de Beelzebul, mas disseram que era. Estava blasfemando contra o Espírito Santo, contra Jesus. Então, quando nós vemos que aquele casamento terminou de uma maneira tão salutar, que eu não posso imensurar, eu não posso dizer o tamanho da propaganda, vou usar essa expressão, que fizeram de Jesus. Apesar que Jesus não estava atrás disso não, viu? Jesus nunca procurou autopromover-se. Ao contrário, ele ensinava sempre a humildade e simplicidade. Eu postei no Face semana. Eu estou decepcionado, porque não recebi o diploma de servo inútil. Está lá no meu Face. Aí tem gente na igreja, eu posso. Você não é nem servo ainda, porque se você fosse servo, estava servindo. E quando for servo inútil, ainda considere nada. Então nós temos que entender que ali Jesus começa o ministério dele, os milagres. Fez por outro quando Jesus curava. Você já viu, já leu na Bíblia, Jesus fala, vá e não fale que eu curei você. Já viu isso? Nunca leu não? Os evangelhos? Tem umas 2 passagens ou 3. Fala isso ou mais. Por que ele falava isso? Porque ele não queria propaganda. Ele não queria que houvesse um movimento de aceitação que ele era o Filho de Deus antes do tempo de chegar em Jerusalém. Porque senão, quando chegar em Jerusalém, meu Deus do céu, já estava um ribuliço danado onde ele chegar. Então ele curava isso. Não era que ele estava dizendo assim, eu curei, mas fica calado. Mas querendo ou não tinha jeito não. Tinha gente que era curado, ficava calado de jeito nenhum. Mas cada dia que se passou, o evangelho foi se expandindo através de Jesus com seus discípulos, e ele vai agora se aproximando para chegar em Jerusalém, para cumprir-se aquilo que havia dito. E quando os gregos falaram assim, os gregos eram onde tinham os grandes filósofos na Grécia, e os gregos eram muito questionadores, como alguns crentes são. Você está dizendo, faz milagre? Faça um milagre para a gente ver. Jesus, irmão, Jesus dava uma tapa sem mão, como diz, sem luva, uma mão sem. Jesus falou assim, faz milagre não. Vocês sabem o que aconteceu com Jonas?
Passou 3 dias no grande do vento do peixe. Esse é o milagre que eu tenho que contar para vocês. Ele está dizendo assim: olha, senhor bobo, depois de 3 dias eu volto. Depois de 3 dias eu ressuscito. Jesus respondia perguntas com perguntas, muitas das vezes, porque as perguntas que ele ouvia eram perguntas maliciosas. Quantas vezes nós fazemos perguntas maliciosas? Nós já temos a resposta, apenas queremos saber se aquela resposta que o outro vai dar vai ser concordância com a nossa. E às vezes não é, aí não começa o conflito. Eu esperava você respondesse isso. Você esperava, então você já tem a resposta. Se você vem me perguntar alguma coisa já com o seu pensamento, com a sua resposta pronta, não me pergunte, porque a minha resposta vai ser contraditória à sua, e você vai ficar decepcionado comigo. Então, para me decepcionar, se não me pergunta o que você não quer ouvir. Vocês estão me entendendo ou não, irmão? Quando eu faço uma pergunta, ou porque não sei, ou então porque eu quero ouvir o que eu preciso ouvir, mas às vezes eu não quero ouvir aquilo que eu preciso ouvir, então eu fico chateado. E a resposta boa é aquela que a gente ouve que não queria ouvir. Não, mas eu não queria ouvir isso dele. Então para que perguntou? Quando nós perguntamos, porque estamos dizendo, ou não sabemos, ou então precisamos ouvir aquilo que vai ser contrário ao meu pensamento, aquilo que eu penso, aquilo que eu queria ouvir. Então, para não massagear o seu ego, eu sempre oro a Deus: Senhor, quando alguém vier me perguntar, que eu responda o que ele está precisando ouvir, e não o que ele quer ouvir. Aí às vezes tem problema comigo por isso. Eu não esperava ouvir isso do missionário. Você esperava o quê? Eu esperava que ele falasse isso e isso. Então não vai perguntar a ele não. E nem pergunto não, porque na hora que você vem perguntar, eu sempre falo: Senhor, me dê a resposta que ela precisa ouvir. Não é o que eu quero, porque o que eu quero falar às vezes também vai ser um problema, pode tornar-se um conflito. Eu não sou super santo. O que eu gostaria de responder para algumas pessoas que me perguntam era coisa pior do que ele está pensando em você também. Era coisa muito pior. Responder com aspidez mesmo. Então, para evitar isso, Senhor, me dê paciência, me dê calma. Eu quero responder o que ele precisa ouvir. Se ele não entender, não tem problema não. Então, Jesus não estava atrás de fama, mas querendo ou não, ninguém pôde segurar. Quem podia e quem era capaz de dizer que os 5 pães e 2 peixinhos não alimentou a multidão? Não tinha como esconder, não tinha como negar, não tinha como dizer que Lázaro não ressuscitou. Questionaram, você nasceu cego de nascença? Nasci. O que aconteceu? Um homem chamado Jesus cuspiu no chão, fez lodo, botou nos meus olhos, mandou me lavar no tanque de Siloé. Eu fui, lavei e voltei enxergando. Mas ele se ele é Jesus, se ele é, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Então tenha sempre essa resposta na ponta da sua língua. Jesus é isso aqui. Eu não sei, você está dizendo, sabe dizer, não, eu sei que eu era assim, e ele me fez ser o que eu sou hoje. Pronto, acabou. Porque você não vai, com suas palavras, convencer pessoas, às vezes, a sua mudança. Mas você mudou, você não era. Eu era, Jesus me mudou, vai perguntar a ele. Pronto, quando tem um problema, vai perguntar a ele. Os pais dele até afrouxaram, né? Vai perguntar aos pais dele para confirmar. Os perturbados é perturbado. Esse é seu filho mesmo? Bom, se tivesse naquela época teste de DNA, os caras diziam assim: pode responder nada a você, vai fazer o teste de DNA. Mas não tinha, qual foi a resposta dele? Ele já é maior, vai lá e perguntar a ele. Então, tem perguntas que a gente. Jesus vai te responder. Como vai responder? Fala com ele. Agora tem pergunta que você tem que responder. Amém? Então nós temos que começar a entender que o grande milagre da Galileia foi a abertura do ministério de Jesus, de curas, milagres, salvação e principalmente propagação do reino de Deus. Como eu falei no início, comece nos arrebaldes, comece na sua casa a falar de Jesus. Jesus conclui dizendo em Atos dos Apóstolos:
vocês vão sair de Jerusalém, vocês vão para Judeia, Samaria, para até os confins da terra. Saia de Jerusalém, anda um pouco mais, vai na casa do teu parente que está lá em Cafarnaum, que está em Samaria, que está na Galiléia, que mora no outro bairro, fala de Jesus para ele. Você tem sábado e domingo, a maioria das pessoas trabalha até sexta-feira. Você tem 2 dias. Num mês, tira um dia para ir lá num bairro visitar um parente teu, para eles conhecer Jesus como você conhece. E quando você um dia chegar aqui na igreja, você vê lá da sua Samaria, vê lá da Galiléia, vê lá de outro bairro, com gente para aqui. Tem igrejas, eu não vou entrar em questão, tem igrejas que elas não abrem congregações, ou abrem muito pouco e muito longe uma da outra. Porque os membros dessa igreja, eles entendem que a igreja não é longe. E que o pastor da igreja não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E às vezes colocamos pastores em outras igrejas, em outras congregações, e nos dão uma dor de cabeça danada. Por isso que às vezes tem igreja que fica centralizada ali, muito grande. As pessoas vêm para aquela igreja. Não sei, mas a maior igreja do mundo é na Coreia do Sul, né? A gente sabe disso. Não sei quantas filiais, quantas igrejas tem lá, mas só se fala na sede. Quando nós falamos aqui na sede, a gente fica até nervosinho. Vou parar por aqui que não é reunião para ele não. Porque tudo é a sede, tudo é a sede, tudo é a sede. Queridos irmãos, uma coisa a gente tem que saber. O tempo de Jesus falar, ele sabe. Agora aprenda o tempo de ouvir dele também, para você se dar bem. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando vocês.